Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, porque Jesus disse: onde estiver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, estarei presente. E nós sabemos que Jesus, nesse momento, se faz presente conosco, a envolver a todos nós, encarnados e desencarnados, aonde buscamos, nesse estudo, a compreensão dos verdadeiros motivos de estarmos ligados uns aos outros nesse planeta de provas e expiação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, nós vamos continuar hoje nas instruções dos Espíritos, o capítulo 18, que muitos são chamados e poucos os escolhidos. E nas instruções dos Espíritos, hoje, dar-se-á aquele que tem o item 13. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhe, disse-lhe ele: é porque a vós outro foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Neles, nos mistérios do reino do céu, já cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Então, novamente, os irmãos perguntam para ele, para o Cristo, por que ele fala por parábola? E Jesus, logicamente, responde: porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino do céu. Então, quando nós olhamos essas parábolas, ela tem um significado, ela tem um entendimento que não são todos que vão entender, e o Cristo sabia disso, tá? E aí ele termina: ouvireis com os vossos ouvidos e nada vão entender. Olharei com os vossos os olhos e nada vereis. E nós passamos séculos e séculos com compreensões equivocadas para ter chegado à doutrina dos espíritos agora, e nós vamos entender muitas das parábolas que o Cristo fazia. Ele usava as figuras de linguagem para aproximar o conhecimento das pessoas com relação às coisas espirituais. E ele sabia que mais lá na frente, muitos agora teriam condição de ouvir e ver, buscando a compreensão. E continuando, tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida que vos houverdes servido para medir os outros. E ainda se acrescentará, pois o que já tem dar-se-á, e ao que não tem, tem o que se lhe tem, se tirará. Marcos, capítulo 24, capítulo 4, versículo de 24 e 25. Então, quando ele vai no item 14, ele já avisa que muitos usarão para convosco a mesma medida.
que seria essa mesma medida quando a gente agiu com o outro? Aí a gente já está vendo a organização espiritual que o Cristo já estava dando o start, a lei de ação e reação. Nós já tínhamos isso. E temos hoje. Quando eu ergo o tom de voz, e, logicamente, esse tom de voz é agressivo, eu recebo no mesmo tom agressividade. E assim vai indo. E o Cristo sabia que, nesse momento, muitos espíritos estavam do outro lado, que eram companhias dos encarnados, fazendo as observações necessárias no mesmo processo para que o entendimento chegasse. E é isso que os espíritos nos falam. Nós lemos esse evangelho e eles sabem do evangelho, né? Porque eles também querem entender isso. Então, quando lê esse evangelho, seria da mesma forma como Cristo estava falando conosco, como é a lição de ontem, né? Eu fui citando cada ponto de interrogação na parada dentro do evangelho, era como se o próprio Cristo estivesse perguntando para nós, falando conosco. E, na verdade, quando nós lemos aqui, estamos fazendo a leitura, Cristo, novamente, por ser 2000 anos atrás, é a mesma coisa que o Cristo estivesse falando comigo. E agora eu tenho entendimento. Tá? Então, é nessa sequência que o Cristo já sabia que essas parábolas teriam mais lá na frente a compreensão. E aí ele continua agora na explicação dos espíritos. Dar-se aos que já têm, tira-se aos que não têm. Meditar esses grandes ensinamentos que vão por vezes afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor, anima os esforços que tendem para o bem. Então, tudo aquilo que nós recebemos, por acréscimo da bondade de Deus, é por merecimento, porque nós somos dignos de, quando lermos, como nós estamos lendo agora, ter essa compreensão mais clara. Mas, continuando, o texto vai trazer algumas informações que nós vamos perceber que Jesus e a espiritualidade agora está trazendo esse texto para que nós façamos as observações necessárias para que possamos entender. Olha lá o título, ó, dar-se-á aquele que tem, né? Então, aquele que tem, mais ele vai ter. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem a graça do Senhor. São um imã que chama a si o que progressivamente melhor, as graças copiosas vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem ou tem pouco, toma-se isso como antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que haja designado. Então, tudo aquilo que eu conquistei de bem, que eu faço de bom, é uma conquista do Espírito. Não tem jeito de tirar. Tá? Mas tudo aquilo que nós entendemos a parábola, o sentido que ela está dando, essa situação que nós vamos conquistando vai agregando os valores morais e nós não conseguimos mais tirar, nós avançamos. Enquanto aquele que agrega esses valores de ódio, rancor, atrai para ele
na mesma faixa de sintonia e compreensão dores morais, tá? Então, Deus não retira das suas criaturas o que bem que haja dignado. Ele vai, então, mais aumentar. Fazer-lhes homens cegos e surdos, abrir as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela a vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecer os vossos olhos a justiça do Senhor. Então, Jesus sabia que muitos iriam interpretar. Então, quanto mais bem nós fazemos, mais valores morais vamos agregando aí, tá? Então, não é Deus quem retira daquele que pouco receberá. É o próprio espírito que, pródigo de descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Então, muitos espíritos, tá? Por mais que ele queira, ele não consegue. Existe uma parte no Evangelho, a gente vai estudando, eu vou esquecendo, mas tem uma parte que o Cristo, ele fala assim, por mais que, né, a mãe pedindo para colocar o filho do lado, por mais que o Cristo queira colocar o Espírito do lado dele, ele não consegue, não consegue. O Cristo via isso, porque precisaria ter uma certa evolução, tá? Então, quando nós olhamos o Espírito, quando ele traz a parábola do filho pródigo, que vai, perde tudo e volta para o seio do pai, e o pai recebe de braços abertos, para que novamente comece a construir. Ali a gente já vai entender a situação que, se a gente olhar a questão das reencarnações, né? Nós estamos num planeta de provas e expiação. Vocês podem ver, ou melhor, desculpa, nós podemos ver que o espírito retorna à encarnação como essa parábola do filho para trabalhar novamente, ter uma nova chance de conquista. É como você dá uma página em branco e nós escrevermos novamente uma história. Então, a encarnação é isso. Então, a parábola do filho pródigo, quando nós estamos nessa sequência, nós vamos entender o que Jesus quis dizer. É nessa situação que nós estamos, né? E aí, muitos ainda não compreendem, interpretam de forma equivocada o que Jesus fala no Evangelho. Então, aquele que não cultiva o campo que o trabalho do seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o viu cobrir-se de ervas parasitas. Quando a gente olha isso, vocês podem ver, perdão, novamente vocês, nós vamos poder ver que para nós reencarnarmos nesse planeta, e nós vamos perceber isso, nós vamos analisar nós, né? Nós somos cheios de sombras. Por isso que o Cristo fala, sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Que somos nós. Nós ainda estamos cobertos por sombras de existências anteriores e que Deus, na sua infinita bondade, nos deu nova encarnação e uma nova chance de buscar Jesus agora e fazer as leituras do Evangelho e enxergar nessas parábolas, o que Jesus quis dizer. Que ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm olhos de ver. E chegou o momento, tá? É uma constante vivência em várias situações que são necessárias para que nós voltássemos nessa parábola do filho pródigo e acordássemos, porque a encarnação é mais ou menos o retorno do espírito, né, a presente encarnação, para tentar fazer novamente uma nova história
dirigindo o seu bem. Então, essa construção do espírito é para todos nós. Todos os espíritos que estão nesse planeta terão chance de se redimir dos pecados, das falhas que nós tivemos nas construções de encarnações delituosas. Então, agora o Evangelho vem nos trazer luz, Jesus vem nos trazer os estudos e a análise com a instrução dos Espíritos, com o seu grande apóstolo, né, que é Kardec, para instruir. E quem que é que está instruindo? Os Espíritos. Tá? Estão falando. Então, o Cristo, precisa o Cristo voltar hoje à Terra? Não, está tudo aqui. Está tudo aqui para nos dizer. Tá? Então, aquele que não cultiva o canto que o trabalho do seu pai lhe granjeou, é que lhe coube em herança ver cobrir-se que ervas parasita. É seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecer-se as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Olha lá, gente. Olha a situação. Quantos não estão na encarnação? Quantos não estão em situações? E muitas vezes é mais fácil culpar a Deus, né? Mas é difícil a gente enxergar. Se bem que hoje todas as nossas falhas a gente culpa o outro. Nós esquecemos de colocar, né, a nossa ação. A mesma coisa com os espíritos. Quando nós nos apropriamos da doutrina espírita, se duvidar aquele que não tem uso o nome, eu estou com um obsessor aqui, a culpa é do obsessor, não é dele. Então, se eu deixo a minha casa aberta, a mente aberta, o que eu vou achar? Vai entrar irmãos, né, da mesma frequência. Então, é nessa situação que nós estamos. É isso que o Evangelho está nos avisando. Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo preparara, que é Deus, de criticar as suas doações, queixe-se do verdadeiro ator das misérias. Aí ele coloca, a si mesmo, sou eu. E arrependido e operoso, meta corajoso, mãos à obra, arroteie o solo ingrato com o esforço da sua vontade. Tá? Então, nós aqui na Terra somos submetidos a leis morais e o nosso descuido é que faz com que nós arrumemos as confusões. Não são os obsessores. Tá? Nós somos obsessores de nós mesmos. Espíritos endividados com a justiça divina, voltamos à reencarnação, sofreremos a ação do freio e da espora de acordo com o meu modo de ser e de pensar. E aí, o que Jesus nos alerta? E que ele vai falar assim, lavre o fundo com auxílio do arrependimento e da esperança. Nós aprendemos o arrependimento aqui. Por isso que nós estudamos a humildade. A humildade, ela só vem quando o espírito cansado e vê que não é superior a ninguém, ele olha para ele mesmo e se arrepende e fala com Deus. E Deus ouve. E fala com Jesus e Jesus ouve. E aí, Jesus, de braços abertos, como a parábola do filho pródigo, dá a chance que caminham esses que agora estudam e leem esse evangelho de direcionar encarnados e desencarnados a responsabilidade que temos na encarnação. Tá? Então, lance nele, confiante, a semente que haja separado por boa dentre as más,
regue-as com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Então, quem que é que vê tudo o esforço? Hoje nós queremos fazer e quer que os outros vejam, mas quem que vê tudo isso? Deus. Então, os espíritos do outro lado, como muitos dizem, né, os espíritos obsessores, né, que de obsessores não tem nada, quando a gente vai olhar e estudar a organização, os espíritos são os nossos professores. Aprendemos com eles e eles aprendem com nós. E cansado, nós temos duas situações dentro do espiritismo, que é a bandeira do espírita cristão, do espiritismo com Jesus. É a força de mandar o recado a eles, que Deus é bom, que Jesus está conosco, e que quando eu compreendo o Evangelho, eu olho agora para mim e falo, bom, eu estou compreendendo. E os irmãos do outro lado falaram, agora que eu estou entendendo o que esse rapaz está falando. Eu já vi muita gente lendo o Evangelho, mas agora eu entendi. Ele continua, ele está lutando, mas eu também tenho que lutar, vou seguir o meu caminho. A outra parte seria do espírito encarnado, cansado da sua labuta, fazendo o seu recolhimento espiritual, analisando a sua postura, muda de comportamento frente à situação. Lembra do freio e da espora que é falado no Evangelho? O espírito cansado de sofrer muda de comportamento. E essa mudança de comportamento fará com que os espíritos do outro lado, que vê a luta do trabalho na labuta do bem, vê a sua mudança e fala, ele mudou, agora eu entendi. Ele siga o caminho e nós conquistaremos o inimigo de outras encarnações na presença. Esse é o papel do espiritismo. Que quando o indivíduo se reformula, muda pensamentos e comportamento, nós conquistamos os nossos irmãos do outro lado. Da mesma forma, quando o irmão tem entendimento, ele fala da mesma forma, vou seguir o meu caminho. Tá? E aí ele fala, verá então coroado de êxito os seus esforços e um grão produzir 100 outros mil. Pelo exemplo, ânimo trabalhadores, né? Falando com isso. Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai dele a cisania, semear a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhes fará produzir frutos de caridade. Um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Então, as cicatrizes do amor, que são as existências anteriores, aonde nós trazemos vestígios de encarnações delituosas, faz com que o espírito, agora cansado do sofrimento, chame a Deus e a Jesus, e Jesus, através dos benfeitores espirituais, vê o seu desejo e atende a todos os momentos. Por isso que nós devemos agradecer a tudo. De tudo que acontece com a gente tem um motivo. Nós que não sabemos quem que é o agressor hoje? Será que nós falamos isso, fazemos isso? Eu ou os obsessores? Nós vamos ver que somos nós. Nós. Se estamos num planeta de provas e expiações, logicamente, nós viveremos situações que são necessárias à nossa evolução espiritual. Todos nós. Tá? Todos nós. Por isso que nós temos que conheça a ti mesmo. Analise. Então, quando nós fazemos essas observações,
nós não vamos criticar os irmãos do outro lado, vamos criticar a nós mesmos, a nossa postura, né? E aí nós vamos ver que a encarnação é um presente de Deus. Por isso que nós temos que agradecer a tudo, porque ele deu a condição do espírito encarnado agora construir uma nova história. E aos desencarnados que vê a luta, começa a analisar e ver que hoje nessa encarnação sou eu, na outra será ele. E aí nós vamos compreender por que eu estudo, por que eu estou buscando o conhecimento. Porque eu não quero ser obsessor, como é os nossos irmãos a quem nós chamamos que estão do outro lado. E nós sabemos disso. Eu hoje estou encarnado, retorno para o plano espiritual, será que nós vamos querer ter a mesma postura dos irmãos que a gente chama de obsessor? Não, né? Eu não quero. Por isso que essa obra, que é o Espiritismo, nos traz essas verdades muito claras com relação à responsabilidade que temos. Somos espíritos vivendo experiências humanas aqui na Terra. E os espíritos que estão do outro lado são os espíritos que viveram essas experiências e, logicamente, caminharam pela porta larga. Não ouviram Cristo. Por isso que o Cristo fala lá que ouçam aqueles que têm os ouvidos para ouvir. Que vejam aqueles que têm os olhos de ver. E o Cristo esperou e continua esperando e alertando, mandando espíritos benfeitores, almas benevolentes, a nos intuírem com sentimentos de paz e amor. E um dos maiores que veio a essa terra foi o nosso modelo e guia da humanidade, que é Jesus Cristo. Gratidão ao Cristo, gratidão a Deus de ter essa nova oportunidade de reencarnar e fazer essas leituras novamente com a nova interpretação aos olhos do amor e da paz e da caridade. Agradecemos a Deus. Agora, nós vamos para o livro dos Espíritos. E a questão do livro dos Espíritos é uma questão bastante interessante. Por isso que cada item desse, cada questão dessa, é preciso a gente ler, refletir, porque uma questão do livro dos Espíritos dá, se duvidar, dá um seminário. Dá um seminário para a gente buscar. Olha a leitura que nós fizemos aqui antes. E aqui ele está falando de uma questão bastante séria para nós, que é a separação da alma e do corpo. E na questão 161, ele vai colocar para nós uma pergunta. Em caso de morte violenta e acidental, quando os órgãos ainda não enfraquecerem em consequência da idade e da moléstia, porque nós vamos desencarnar, né, ou a idade ou alguma moléstia que afinda, mas aqui ele está falando de um acidente, né, de uma morte violenta. A separação da alma e a cessação da vida ocorrem simultaneamente assim? Né? Então vamos ver como ele está falando aqui. Porque quando ele fala essas perguntas, eu não sei se vocês perceberam, nos séculos anteriores teve muita morte violenta. E as mortes violentas eram em cima de situações de enforcamento, né? Para quem estuda um pouco, né, a Inquisição, né? Aqueles que foram queimados em fogueira, quem leu aquela há 2000 anos e 50 anos depois, né? A história da Lívia, né?
Então, nós vamos ter várias situações aí para a gente ver. Em todos os casos, muito breve, em instantes que medeia entre uma e outra. Tá? Então, olha a situação. Agora nós vamos fazer uma análise, né? Eu sempre pego as partes lá de Miramês para a gente ter uma ideia do que essa questão está falando. E ela vai nos dar muitas respostas com relação às situações, né, que nós encontramos hoje. No caso de morte violenta, a alma entra em grande perturbação espiritual, por lhe faltar o tempo necessário para meditar no transe da desencarnação, e ele não se processar gradativamente. Então, gente, já penso, você está aqui, cessa ali num acidente, numa morte violenta, cessa. Como que você vai sentir? Porque nós temos vários casos, gente. Nós temos vários casos. Na nossa mente, o que passa... será que sentiu dor? Né? Não é assim que a gente fala? A gente pensa assim, na hora do impacto ali, não sente dor. Mas o problema é que isso aqui é um envoltório para o espírito. Como que o espírito está do outro lado? São essas perguntas, ele está fazendo essa pergunta e para que a gente analise ela, tá? Isso não está acontecendo hoje frequentemente, a imprudência no trânsito, os casos, né, de assassinatos, latrocínios, né, os suicídios e muitas outras coisas que nós temos aí devido à nossa invigilância, tá? Que são causados por nós mesmos. Então, no entanto, há casos em que o espírito não perde a consciência, seja qual for a sua morte, por se encontrar um grau de evolução suficiente, o que garante a sua lucidez espiritual. Tem casos, cada caso é um caso, tá? É que nem aquela história, nossa, que bom, né? Morreu que nem um passarinho. Nem acordou, morreu ali, pum. Que nós temos aqui hoje, o que a gente tem hoje? Medo da morte. E olha que em alguns trabalhos mediúnicos, né, atrás a gente via que o espírito, né, demorava anos para o mentor espiritual, mas quando ele vinha era logicamente para dar um mapa na gente com relação, né, aos médiuns ali que iam chegando o dia dele, e aí baqueava, né, a gente baqueava. E aí o espírito vinha, né? Falou, nossa, mas e as leituras que vocês fazem? Será, né? Ânimo, né? Ele falava pra gente, ânimo, gente. Ele vive. E aí ele continuava os trabalhos, né? Então todos nós passamos por isso, nessa sequência, né? Então são todas essas situações que nós vamos perceber se é um baque para nós desencarnar. Imagina o espírito do outro lado. Tá? Então o espírito sente tudo. É aquele estágio ali que não é um estágio, não é um local físico nem nada, as zonas umbralinas, porque nós não sabemos, né, o estado psíquico. Há espíritos que nós já vimos falar, teve espírito que ele desencarna e no velório dele sai cumprimentando, se despedindo de todo mundo, né? Esqueço o nome dele, esse dia ainda lembrei, hoje eu estou esquecendo aquele de Matão lá. Não sei se foi o Carbaixuto, eu não lembro, mas tem um, eu não vou lembrar agora. E aí a gente percebe que cada caso é um caso. É de estágios evolutivos da pessoa. Tá? Há pessoas que, dependendo do caso de morte ali, desencarna, entra num estado de perturbação terrível. Não aceita, tá? E o sofrimento é de ordem moral, o espírito não consegue se libertar. E se duvidar, se for para um grau de grupos, né, que não tem conhecimento, vão agir ele como obsessor e é o parente, né, ligado a ele. Tem que tomar muito cuidado, não é pouco, é muito cuidado com relação a isso. Eu sempre falo daquele filme, O Mensageiro da Paz, lá, né, com o Divaldo. O obsessor dele era o próprio irmão dele. O próprio irmão dele.
Então, são situações que a gente tem que tomar muito cuidado, porque cada caso é um caso. Por isso que nós temos que estudar, tem que entender, porque a espiritualidade vê a dificuldade que é do outro lado e quer que nós espíritas, né, busquemos as obras básicas, uma questão riquíssima para a gente entender aí como que é o processo, para depois ir para o mediúnico, aí nós vamos ver quem são os espíritos que vai dar a comunicação. Então nós temos que saber tudo sobre isso daí, tá? Porém, quase todas as mortes por desastre, a alma fica em estado de sono como permanência ligada aos restos por tempo variável, tá? Que a gente não sabe, é variável. Há casos também que a criatura padece em um leito por anos a fio, e quando desencarna fica ainda ligado ao corpo em estado deprimente. Para quem lê o livro lá, né, da Ivone A. Pereira, né, do suicídio, vai ver isso daí, tá? O espírito sente toda aquela decomposição, sente tudo, porque é apego, né, às coisas materiais, ao corpo. Tem gente que preza esse corpo, não quer largar daqui da Terra, não é só as pessoas, né? Por isso que o Cristo sempre falava na terceira pessoa, nunca ele falava na primeira pessoa, né? Nunca. E as instruções que ele nos traz é da gente largar tudo que tem, a gente consegue? Não. E os espíritos sabem disso, tá? Então, e quando se desliga dele, continua a residir na própria casa por apego aos bens materiais. Fica na casa. E não consegue desligar. E acha que está ajudando, está atrapalhando. E não interessa, viu? Se o espírito pode desencarnar, se é um irmão, fica lá do outro lado, a 100, 200, 1000 quilômetros, o espírito vem e se liga, porque é pensamento. Porque o espírito pede ajuda, né? Me ajuda. Gente, aqui na carne, o pensamento, né? Você pode ver, o pensamento desequilibra todinho o nosso corpo. O espírito do outro lado não tem jeito. Se ele pensou, pum, ele está lá. Eu sempre trago o caso do André Luiz com a mãe dele, né? Ele fala assim, mas como que eu faço para falar com a senhora? A mãe dele responde, basta pensar. Pensou, a mãe dele está na frente. Ali já foi um caso a trazer para nós, né? O que o espírito passa do outro lado e por isso que ele não consegue. Por isso que o trabalho mediúnico, aquela situação que ele tem que passar ali, ter o choque mediúnico, um médio educado dentro do processo para que ele consiga se libertar disso junto com a orientação, né, da casa espírita, do grupo, para que ele consiga depois a espiritualidade do outro lado conduzir o espírito. Por isso que tem que estudar, né? O caminho é o estudo para que a gente compreenda, né? Quantos espíritos são ajudados quando a gente está lendo e fazendo essas colocações para ajudar esses espíritos, tá? E aí, não se pode fazer uma escala definitiva da desencarnação, mostrando aos homens um só padrão, porque isso varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa é um caso. Cada pessoa. Tá? Não adianta. Fulano é bom, mas até que ponto é bom? O que é ser bom? Bom só Deus. E o único bom que nós tivemos foi Jesus. E aí, quando nós vamos fazer a leitura do Evangelho, nós vamos perceber que de tudo que eu faço, ainda há dentro de mim rastros, né? Que está relacionado ao meu ego, estado egóico. Então, eu preciso estar trabalhando dentro de mim isso para mudar. É uma luta constante, né? Conheça a ti mesmo. Fazendo essa releitura, tentando mudar comportamentos e atitude, é essa, né? É essa a proposta do Espiritismo. É abrir mentes, né? Libertar o espírito. Né? Quantos séculos nós tivemos nessa questão aí que a gente precisa mudar? Aí Deus foi lá e falou, vamos mandar o Down para lá e ele vai ser um trabalhador, vai nos ajudar. E qual que é o nosso papel hoje? Ajudar a espiritualidade com instrução, trazer isso aí para
iluminar espíritos e almas, né, encarnadas. Então, esse é o papel, tá, da doutrina espírita. Se queres saber o que pode acontecer contigo na desencarnação, examina a vida que levas. Aí eu tenho que me examinar. Foi aquilo que eu acabei de falar, né? A gente vai ter que examinar que terás um retrato e que pode ocorrer, tá? Para a gente ter uma ideia. Se eu bebo, se eu falo palavrões, se eu... Tem muita coisa que a gente faz de errado, que eu faço de errado. Tudo que eu faço de errado traz consequências. Eu emito pensamento, e esse pensamento se liga em frequências, né, com espíritos que estão do outro lado na mesma faixa de frequência. Eu vou me unir a ele. Qual que é o caminho que eu tenho que fazer aí? Mudar meus pensamentos, atitudes. Então, quem está errado sou eu. Eu que estou errado. É nessa situação que nós temos que trabalhar a mudança de comportamento dentro de nós. Porque o espírita consciente, ele sabe. Sai um espírito, vem outro. Tá? É uma sequência. Tá? Por isso que eu tenho que trabalhar essa reforma íntima dentro de mim. Eu tenho que mudar comportamento. Espiritismo, o papel dele não é afastar espírito. Tá? Porque se ele se une a mim, é por gostos e tendência. Se eu estou falando do obsessor, mas o que é que eu estou fazendo que está atraindo o obsessor? Tá? É nessa situação. Se eu tenho um obsessor, quem que é o agressor? Eu ou ele? Por isso que Jesus fala, né, da caridade, fala da humildade, né, de enxergar, de fazer essa análise dentro de mim, tirar essas ervas daninhas, né, que está dentro de mim. Por isso que lá no Evangelho, quando eu vou ler as vicissitudes as vicissitudes da vida, né, nós vamos entender que os maiores problemas estão da atual existência, não é das outras. Porque agora eu tenho condição de entender. Eu tenho condição de entender. Quem vai dar mais problema para a desencarnação? Eu que sei. Eu que sei e não cumpri. Vai chegar para mim, falar, mas você falava bonito, falava isso, só falava, mas não fazia. Então, quem que está dando mais problema do outro lado? Nós espíritas. Nós espíritas. Muito será pedido a quem muito foi dado. Então, as consequências são difíceis, tá? Para aquele que não trabalha. Mas aí, por mais que eu estou falando, nós vamos chegar aqui ao trabalho da reforma íntima. Então, qual que é o espírita? A gente vai perguntar para a questão do livro do espírito. Qual que é o modelo de espírita perfeito, né? É aquele que se esforça para dominar as suas tendências. Não tem nenhum espírita perfeito. Então, eu só vou... Tanto é que o livro da Reforma Íntima, gente, eu não consegui ler. Eu me enxergava naquilo ali com tantas falhas, como eu falei, meu Deus. E aí eu comecei a rever. Conforme eu vou estudando, eu vou trabalhando gradativamente. E os espíritos também que lê do outro lado, será que eu vou ter a chance que nem o Dalmo? Vai! Eu sou mais devedor, gente. Tem um devedor aqui, sou eu. Por isso que eu estou com essas lições, né? Trabalhando dentro de mim, de quanta dificuldade, inseguranças, né? A fé, que muitas vezes a gente fala que mas qualquer coisinha nos abala e nos traz consequências duras, né? Essa fé precisa ser bem firme, porque nós vamos descobrir que viver é uma arte. E a encarnação é uma chance dada por Deus para o espírito endividado, através da vicissitude da vida, se liberte e troque o homem velho pelo homem novo. É essa situação, tá, que nós temos. Ele fala,
Não deixe de lado o trabalho de reforma íntima em que o Cristo pode despertar a todos os teus valores morais no coração e inteligência. Dessa forma, meu irmão, mesmo que morras de morte violenta, estará amparado pela tua conduta esquecida de erros morais. Mesmo assim, gente, olha o que ele está falando, mesmo que nós morremos de morte violenta, o Espírito será amparado. De tudo que eu estou falando aqui, quem está no comando? Deus. Toda essa organização que nós temos hoje aqui na Terra, gente, Deus está no comando de tudo. Os espíritos que agem, que estão agindo sozinhos, falam, eu posso, eu faço, e acontece, não está. Deus está no comando de tudo. De tudo. E o que o Cristo fez? Veio nos alertar. O que a doutrina espírita está falando? Alertando os espíritos encarnados e desencarnados acerca da responsabilidade que temos. Por isso que temos que estudar, nós temos que orientar para que o espírito encarnado e desencarnado acorde para as realidades. Mas também sabemos que há uma multidão interminada de espírito que por séculos, como nós, foram séculos de encarnações. E que agora, de tudo que nós vemos no planeta, guerras, né, entre países, guerras dentro dos lares, e elas têm tudo, são direcionadas devido a um espírito endividado que somos e que temos que passar por diversos processos, inclusive no desencarne. Inclusive no desencarne. Muitos espíritos são usados. São usados. Mas só que quando eu leio aquela parte lá atrás, mas ai do espírito que foi usado. Haverá prantos e ranger de dentes. Hoje o irmão querendo me cobrar, outrora em outra encarnação fui eu. É nesse intuito que a espiritualidade precisa que o espírita com conhecimento passe essas informações para que acenda a luz nas mentes de corações que estão do outro lado, para que sejam alertados que Deus está no comando. E que tudo que nós passamos, sim, compreendemos que somos devedores. Né? Então, por isso que muitas situações, morte violentas, de situações, está condicionado quem sou eu. Mas a espiritualidade vem em socorro, porque cada caso é um caso. Eu não sei, tem um ponto de interrogação que eu faço assim, para nós que estamos estudando, dá para a gente ter uma noção, né? Não tem endereço errado, é certo. O que para nós está errado, o nosso entendimento, para Deus que está no comando de tudo, tudo tem uma razão, tudo, tá? Se queres ser feliz, faz aos outros o que deseja para ti mesmo, que a justiça não te deixará sofrer. Entretanto, a violência permanente que usas nos pensamentos, nas palavras e, por vezes, nas obras que fazes, quando as tuas palavras violam a lei da harmonia, elas tisnam o magnetismo sublimado que Deus te deu para conversar, para pensar e para agir. Aí sofrerás as consequências da tua ignorância. Olha o que ele fala.
Em muitos casos, a criatura pode estar andando, trabalhando e vivendo, e estar morta por não compreender as leis de Deus. Olha o que ele está falando, tá? Quando as compreende, é necessário compreender as leis de Deus. Quando as compreende, é necessário vivê-las, para que a paz possa estabelecer a tranquilidade de consciência. Se estiverem bem contigo mesmo, no clima do amor e da caridade ensinada pelo Cristo, em qualquer modalidade que a vida escolher para a tua desencarnação, irás bem, por estarem bem com a consciência em Jesus, sobre as bênçãos do Criador. Não fazer aos outros o que não queremos que nós, é o começo da nossa libertação espiritual. Não faça com os outros o que você quer. Né? Então, em muita situação que a gente fala, foi quando eu ouvi há uns 25 anos atrás, o Espírito falou assim, quem bate esquece, quem apanha não esquece, não. Tá? Olha o que ele falou. Me marcou muito essa fala do Espírito. Então, o Evangelho é o inspirador divino que nunca erra nas suas indicações, nunca erra, gente. E não nos deixa permanecer nas faltas. Se queres morrer bem e no momento exato, não te esqueças do Senhor Jesus. Ele nos ajuda em todos os transes e para tanto nos deixa exemplo do próprio Calvário. Um exemplo, né, gente? Bem como em toda a sua vida, ele exemplificou o amor em toda a sua existência como garantia para a humanidade. Com Cristo, a morte deixa de existir e passamos a viver no céu, onde estiver, pois ele é vida. Quem estiver com o Cristo, quem busca o Cristo na sua essência, esse evangelho, permaneceremos vivos, vivos por muito tempo. E nós, muitas vezes, como o evangelho, muitas vezes podemos estar até vivendo, mas podemos estar mortos pela nossa ignorância de não abrir os olhos para a vida do Espírito. É isso que o Evangelho traz para nós. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos nós nessas vibrações de amor. Que Jesus possa envolver esse lar, envolver todos os lares dos irmãos que estão conosco agora, envolver todos que vão ouvir esse estudo no YouTube, no canal, que eles possam também, no momento que ouvir, serem amparados pelo amor de Deus e pelo amparo de Jesus, que está conosco a todos os momentos. Que Jesus nos abençoe, que todos que estão nesse momento conosco, os nossos irmãos desencarnados, que possam ser envolvidos em vibrações de amor e carinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Tchau, mãe.